Galera, depois de 3 anos e meio e 85 edições lançadas, Tom King finalmente completou o seu run à frente da revista do Batman e eu vim aqui comentar com vocês algumas coisas que eu achei sobre essa fase em que o Tom King ficou à frente do personagem. Se você não é muito familiarizado com o mundo dos quadrinhos, quando eu falo run de um determinado escritor em uma determinada revista, corresponde ao tempo dele escrevendo. E geralmente o run tem uma característica que é, embora a história seja contada em diversos pequenos arcos, existe um arco maior por trás de tudo. E eu vou comentar aqui, então, sobre o final do run do Tom King e sobre o run em si. Pode ficar tranquilo que não vai ter spoilers, tá bom? A edição 85, então, fechou o run do Tom King no Batman. A edição foi lançada, se eu não me engano, dia 18 de dezembro de 2019. Mas eu acabei demorando um pouco para ler e acabei demorando um pouco mais ainda para vir aqui conversar com vocês sobre isso. E o Tom King, na verdade, deveria ter ficado por mais tempo à frente do Batman. Se eu não me engano, seria até a edição 100 e alguma coisa, assim, 100 e pouquinho. Só que ele foi afastado do título por causa de algumas decisões que ele tomou para o personagem e a DC não gostou tanto. Então ele foi tirado desse título, mas ele vai escrever uma maxi-série sobre o Batman e a Mulher-Gato. E tem uma revista dedicada a esses dois personagens, tem tudo a ver com o final aqui da história que o Tom King fez com o Batman. A edição 85, ela segue bem o padrão Tom King de escrever histórias, então ele faz duas linhas do tempo, uma que já começa como se fosse um epílogo do arco em si, e depois nós vamos vendo a luta final do nosso querido Bruce Wayne com o seu vilão aqui, que eu não vou comentar quem é, caso você ainda não tenha chegado nas revistas mais recentes. Então nós vamos vendo essas histórias intercaladas de uma forma bem moderna, que representa bem esse run do Tom King. Ele faz um quadrinho bem moderno, e esse jeito de contar a história dele talvez seja um pouco diferente para os mais puristas, que gostam de histórias contadas de uma forma mais clássica, mas eu acho que o jeito aqui que ele usa para fazer a narrativa tem um charme todo especial e realmente me empolgou, enquanto estava lendo o título, a prosseguir lendo a revista do Batman. Então, embora o final tenha sido mais abrupto que aquilo planejado inicialmente, eu achei que ele conseguiu fechar bem todos os conceitos, todas as histórias, todas as pontas soltas que ele havia deixado durante todo o arco. Eu achei que tudo aqui foi bem amarradinho no final, embora tenha sido mais corrido do que estava sendo planejado anteriormente. E ele ainda conseguiu preparar bem o terreno para o próximo escritor. Assim, o Tom King ele não ditou o que o seu sucessor tem que fazer, né, obviamente. Mas ele conseguiu deixar aqui no Batman algumas marcas bem interessantes, tanto no personagem quanto nos personagens de apoio. Ele conseguiu fazer algumas coisas bem interessantes que terão de ser resolvidas agora nas próximas revistas do Batman. Não tem como o próximo escritor deixar isso de lado, porque são coisas bem profundas no personagem e na própria mitologia ali de Gotham. Uma das coisas que eu achei mais legais aqui nessa última revista do Batman é que nessa parte que eu disse que serve como epílogo da história, nós temos o Bruce Wayne em um bar conversando com o Charles Brown, ou Chuck Brown, que é na verdade o Homem-Pipa, né, o Kiteman, e eles estão ali conversando nesse bar sobre futebol americano e eles começam a falar sobre um determinado quarterback do time ali de Gotham e em como ele teve uma vida de dor e uma vida miserável, mas no final ele ainda consegue assim ser esperançoso e tentar coisas novas. Essa conversa que os dois personagens têm, além dela ser interessante ali para a trama, ela ainda funciona como um meta-comentário do próprio Tom King sobre a própria história que ele estava fazendo aqui para o Batman. Então ele estava mostrando e conseguiu mostrar, principalmente com esse final aqui na edição 85, que a partir de dor e miséria ainda se pode ter esperança, ainda se pode nascer algo bom disso tudo, que foi justamente a história que ele quis contar aqui para o Batman. Então ele pegou um personagem que é infeliz e ele fez a pergunta: pode esse personagem ser feliz? No caso aqui o Batman, pode o Batman ser feliz e continuar sendo o Batman? Ele veio fazendo essa pergunta durante várias e várias edições e aqui no final ele nos dá uma resposta que é de deixar qualquer um com um sorriso assim no rosto. Porque ele constrói um Batman aqui depressivo, autodestrutivo, desesperançoso, extremamente sombrio e com algumas questões ali mais psicológicas envolvidas, e no final ele nos mostra que é possível ser feliz depois de tudo isso. Então o final feliz do Batman aqui e o final feliz do run do Tom King não fica só
contido ali em ele vencer o vilão que estava por trás de todos os eventos aqui nas últimas 85 edições, mas também em mostrar que o Batman venceu as próprias dúvidas que ele tinha sobre si mesmo e que ele descobriu que ele pode sim ser feliz e continuar ainda sendo o Batman. Então o que eu mais gostei aqui é que o Tom King ele fez uma pergunta durante o run inteiro e no final ele conseguiu dar uma resposta para isso, uma resposta concisa e uma resposta esperançosa, mesmo que o run tenha mostrado aqui um Batman extremamente autodestrutivo e depressivo, mas no final nós temos esse final feliz. E ao mesmo tempo que ele conta pra gente essa história maior sobre a felicidade do Batman, ele ainda constrói um título que entretém, um título empolgante, cheio de ação, cheio de reviravoltas, com vários momentos Batman acontecendo a todo momento, e por isso que eu achei esse run tão maneiro, embora nós tenhamos aqui umas decisões questionáveis pelo meio do caminho. O run não foi unânime entre os leitores, justamente por essas decisões que o Tom King tomou aqui em algumas edições, principalmente na edição do casamento, a número 50 lá nos Estados Unidos e acho que é a número 25 aqui no Brasil, também pelo fato do Batman ser meio suicida nesse grande arco que ele escreveu, e também pelas opiniões do personagem sobre Deus que são dadas aí em determinada edição, se eu não me engano, umas 2 edições depois do casamento. Mas não se pode negar que o Tom King foi corajoso em abordar esses temas e também pela forma como ele abordou. Ele foi pretensioso demais em alguns pontos? Talvez tenha sido, mas ele conseguiu fazer um run coeso, coerente em si, com uma ótima curva dramática e uma curva boa também de aprendizado por parte do nosso protagonista e, o melhor de tudo, com um final bonito e significativo. Então, eu acho que o run ele não foi perfeito, mas ele foi muito interessante e provavelmente várias coisas que o Tom King escreveu aqui serão lembradas por muito tempo aí no personagem. Mas essa foi só a minha opinião sobre o run do Tom King à frente do Batman e mais especificamente pelo final que o roteirista fez aqui para esse grande arco que ele veio desenvolvendo por 3 anos e meio. E agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Você leu Batman até aqui, até a edição 85? Se você leu, comenta ali embaixo o que você achou do final. E se você ainda está lendo o run, comenta aí o que você está achando até o ponto que você já chegou dessa história. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha ali embaixo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Se você for fazer suas compras na Amazon, não se esqueça de utilizar os links aqui do Soco Foguete, porque a cada coisa que você compra aqui, você ajuda o canal a crescer. E eu acho que é isso. Esse foi mais um Soco Foguete. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.